Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians tem dívidas com Memphis Depay em atraso e eu vou te trazer todos os bastidores disso agora nesse blend de informações. Além de Memphis Depay, o Corinthians deve ao elenco, tem atrasados com o elenco também. Vou te contar tudo isso nesse blend. Contas a pagar, dívidas a pagar a curto prazo, que passam de 50 milhões. Vou te contar tudo isso também. E sobre Yuri Alberto, enfim, vou trazer para vocês uma previsão, tá? Eu já apurei 2 meses fora, no mínimo, o atacante Yuri Alberto. Notícia, claro, nada boa. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aqui embaixo do vídeo tem o hypar, né? Para você dar um hype no vídeo. E ontem ajudou bastante. E vocês que gostam do canal, amam esse canal, têm um carinho pelo nosso trabalho, eu peço para você apertar o hypar, né? Dá uma hypada nesse vídeo aí e vamos trazer essas informações para muitos corintianos que precisam saber o que está acontecendo no clube. Deixa o like, inscreva-se no canal. Vamos para cima falar muito do Coringão. Ó, situação, se em campo as coisas não andam bem, fora de campo pior ainda. Ontem a gente viu o que aconteceu dentro de campo, mas fora de campo tá pior do que você imagina, né? O Globo Esporte hoje soltou uma informação, tá? Que o Corinthians tem muitas dívidas aí para pagar a curto prazo e colocou até o valor de 30 milhões. A informação que eu recebi que é muito mais do que isso, é quase o dobro, tá? Chega a 55 milhões e pode até passar, né? Dependendo, né? Quando o Corinthians vai pagar. A ideia do Corinthians é em 15 dias, mais ou menos, tá? Até a primeira quinzena, né, do mês de junho, o Corinthians é obrigado a pagar entre 50 e 55 milhões, ou até um pouco mais, de dívidas a curto prazo. E compromete o Profut, né? O Corinthians pode sair do Profut, como a gente já falou ontem, e tem outras categorias também que o Corinthians perde a moleza de estar parcelando alguma coisa em outras áreas que tem outros nomes, eu vou até pegar para vocês isso, que também o Corinthians está com atrasos. Então a situação do Corinthians não é nada boa, tem que pagar a multa do Ramon Dias, tem muita coisa atrasada no Corinthians que o Corinthians vai precisar resolver nos próximos 15 dias, tá? A dívida do Profut é uma das prioridades no momento, são 3 milhões, né, em dívida mais ou menos. O Augusto Melo deixou 5 milhões no caixa, segundo, né, a própria cúpula, né, do Augusto Melo, só que é o seguinte, só a folha salarial do Corinthians passa de 25 milhões, está entre 25 milhões e 30, depende muito do contrato do Memphis. Nós estamos com uma folha salarial aí que passa dos 25 milhões por mês, estão 5 milhões, tá? Não é nada, então a gente tem que tomar cuidado, porque a situação do Corinthians não é nada boa, né? Enfim, inadimplência para tudo quanto é lado, e o Profut é uma coisa que o Corinthians precisa, né, ficar atento, porque isso envolve, né, inclusive o Profut envolve até participação nos campeonatos, tá? Então o Corinthians tem que tomar cuidado. O Profut foi criado em 2015, né, para facilitar aí a gestão financeira dos clubes, podendo parcelar as dívidas, e até participação nos campeonatos acaba condicionada à comprovação dos pagamentos, né, dos tributos. Enfim, então situação complicada, né, para o Corinthians, está mais feio do que você imagina, o Corinthians tendo que pagar mais de 50 milhões em dívidas a curto prazo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que falta, né, que faz o Yuri Alberto, né? Às vezes a gente fica bravo com o Yuri Alberto, que ele dá umas caneladas e perde alguns gols, mas ele é muito dedicado, enfim, é um jogador que vai fazer muita falta para o Corinthians, tá? Eu apurei, vou ir direto ao assunto, seu objetivo. O Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por 2 meses no mínimo 2 meses, a coisa é séria, tá? A notícia boa ou menos ruim é que vai ter a parada para o Super Mundial, porque se não tivesse, então você põe 1 mês do Super Mundial e mais 1 mês fora, né? Passando a contar, claro, desde agora. A ideia, né, o Corinthians vai trabalhar, né, para tentar tentar que o Yuri Alberto volte o mais rápido possível após o Super Mundial. Mas a lesão dele é séria e está arriscado ele até ser vendido e, enfim, até não jogar mais, né, pelo Corinthians, tá? Só para você entender,
ele teve uma contratura na região lombar, tá? Enfim, esse foi um quadro, né, com muita dor que ele sentiu no jogo contra o Atlético Mineiro, não foi nem titular, né? Entrou no finalzinho para acontecer isso, né? Enfim, passou a madrugada lá naquele dia no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, depois realizou exames de imagem, e nos exames de imagem, né, já acabou constatando uma fratura no processo transverso da L1 à direita. O atleta está imobilizado, está medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians. E o canal Café do Setorista, não sei se alguém já trouxe por aí, te traz a previsão, né, de volta do Yuri Alberto e quanto tempo ele vai ficar fora. No mínimo 2 meses longe dos gramados, o atacante Yuri Alberto. Comenta aqui embaixo. Deixa o like pra gente continuar falando muito do Coringão, também dá uma hypada no vídeo aqui, ó, tem um sinalzinho de hypar, vamos hypar esse vídeo aqui para ajudar a gente também. Vamos falar de atrasados no Corinthians, tá? A situação não tá legal, vocês viram ontem, né? O Yuri Alberto com aquela carinha, né? Enfim, uma carinha meio, né, estranha, né? Mas não é por causa disso, tá? O Yuri Alberto tem que, se combinaram com ele algumas coisas, tem que cumprir, tá? Tem que cumprir. O Yuri Alberto, o Silvinho, né, que faz uma parceria top lá com o Belo, com o Marco Belo no podcast Timão, ele disse hoje que tinha alguns atrasados lá com o staff, né, do Memphis Depay, tá? Sim, tá? Há atrasados, alguns meses das despesas de manutenção do staff, né, do Memphis Depay. O Corinthians atrasou alguns meses o pagamento, tá? E o Corinthians também atrasou algumas premiações do Memphis. Então, o Memphis tem atrasos no seu staff e atrasos de premiações. Lembrando que premiações são diversas em relação ao Memphis. Não é conquista de título, assistências, gols, enfim, o contrato dele tem vários gatilhos de premiações e são premiações caras. E até agora, né, o jogador não viu a cor do dinheiro. Então, o Corinthians tem, nesse quesito de premiações, né, e também de pagamento ao seu staff, que é um staff grande, né, o do Memphis, é uma estrela, né, um jogador midiático. O Corinthians tem esses atrasos com o Memphis Depay, e claro que não agrada nada, né, o jogador que ganha aí quase 5 milhões por mês, né, um salário altíssimo, e o Corinthians já começou a atrasar. E tem questão de salário também, né? Vamos ver agora a nova diretoria assumindo para colocar as coisas em ordem. Eu acho que a gente vai acabar descobrindo até mais coisas agora em relação a esse contrato do Memphis, que apesar de ter vazado, ainda tem muita coisa que precisa de explicação em relação ao contrato do Memphis Depay, que dentro de campo é um jogador que a gente gosta muito, enfim, tá devendo um pouco, né, depois aí do Campeonato Paulista, mas não deixa de ser um jogador caro. E também, meu amigo, se acordou, não tem essa. Tem que pagar, não importa se é caro. Se você prometeu, assinou lá e falou que vai pagar, isso tem que pagar. Então, o Memphis Depay hoje tem várias premiações aí em atraso, tá? Com o Corinthians, ou o Corinthians tem atraso com o Memphis Depay, que deveria ter pagado o jogador. Além disso, tá? Além disso, o Romero, né, procurou a diretoria, né? Perguntando quando que o Corinthians vai pagar o prêmio da conquista do Campeonato Paulista para todo o elenco, para todos os jogadores, tá? Então, o atacante Henrique Romero foi cobrar a diretoria corintiana, né? Ele representa o elenco, ele, na verdade, é o verdadeiro capitão, né, desse time do Corinthians, e foi cobrar, né, a cúpula corintiana para saber quando eles vão pagar a premiação do Campeonato Paulista, que foi combinada com o elenco corintiano. Então, tem alguns atrasos aí agora. Nós vamos aguardar os próximos passos, né, desse timaço do Corinthians, né, para não falar outra coisa. E é isso aí, galera. O que vocês acharam aí, né, das novidades aí, né, das informações do Sami Carvalho? Uma novidade não é, né, galera? Porque o Corinthians já tá nessa há muito tempo, né, galera? Pra você ver aí, crise financeira, crise na política do Corinthians e, cara, cada vez mais vai piorando. Eu não consigo entender o Corinthians. A gente que é torcedor, cara, a gente apoia o time sempre e não consegue entender. Galera, sejam todos bem-vindos, tá bom? Mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e eu vou trazer aqui mais informações do Corinthians pra vocês, tá bom, galera? Já deixe sua opinião nos comentários, o que você acha aí, né? O que tá acontecendo no Corinthians aí, tá bom, galera? Então eu vou ler aqui pra vocês, ok?
Corinthians tem dívida de curto prazo, 5 vezes maior que o caixa disponível. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, assumiu o clube com apenas 5 milhões de caixa. No entanto, há pendência que somam cerca de 30 milhões e precisam ser quitados nas próximas 2 semanas. Vixe, 2 semanas, galera. De acordo com o portal Trivela, os compromissos incluem o pagamento da folha salarial do futebol e do setor administrativo, uma parcela do acordo com a comissão técnica de Ramon Dias, que deixou o clube em abril, e uma cobrança relacionada a um transfer ban ainda não detalhada, mas que gira em torno de 2 milhões. Stabile, aliás, destacou em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, dia 27, a importância de quitar uma parcela atrasada do Profut. O clube precisa desembolsar nos próximos dias 2 milhões e 800, referente ao programa de refinanciamento de dívidas ao qual o Corinthians aderiu no fim de 2015. Olha, 2015, galera. 10 anos atrás, meu Deus do céu. Segundo o portal, pessoas próximas ao presidente afastado Augusto Melo garante que havia o provisionamento necessário para o pagamento do Profut. No entanto, esses valores estariam justamente dentro dos 5 milhões deixados em caixa, montante considerado insuficiente pela atual gestão provisória diante do volume de obrigações financeiras do clube. Empossado após o afastamento de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo, Osmar Stabile também se posicionou sobre a dívida relativa ao Profut. Sem apresentar uma solução concreta, o mandatário corintiano garantiu, contudo, que irá quitar a pendência. E é isso aí, galera. Reforçando aí, né, o que tá acontecendo no Corinthians, essa dívida aí que o Corinthians não consegue pagar, né? É isso aí, galera. Vamos ver o que vai dar, né? A gente que é torcedor, a gente vai esperar, né, galera? Tem que esperar, não tem outro jeito, né? E, cara, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Augusto Melo foi indiciado, né, galera? Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? E é isso aí, galera. A gente tem... lembrando, né, galera, que a gente tem um jogo aí contra o Vitória, né? Dia 1º/6 aí, né? Dia 1º de junho, né? Às 18 horas e 30 minutos, né, galera? Dentro de casa, né? Então, cara, Brasileirão aí, a gente tem que jogar, né? Pra gente tentar chegar no G4 aí, porque pelo que tá o time, galera, cara, não tô muito confiante não. Agora a gente tá sem o Yuri Alberto, vai ficar 2 meses sem jogar. Olha só, galera, o que tá acontecendo no Corinthians. Então, assim, cara, nós que é torcedor, eu vou ter paciência, vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Deixa seu opinião nos comentários, tá bom, galera? O que você acha, tá bom? De tudo isso. E é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá bom, galera? Deixa seu like se você é corintiano, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!